Jovem Strubel, como é que tá? Denúncia do Ciro? Como é que tá? Que pé tá isso aí? Pois é, tá repercutindo a questão da denúncia do Ciro sobre o escândalo dos precatórios. No último dia 2 do 3, a entrevista do Ciro Gomes à CNN continua repercutindo até agora, né? Nela, o Ciro falou de um possível escândalo maior que o Mensalão e o Petrolão. Inclusive, tem react dessa entrevista completa aqui no Cisterna, viu? Vale a pena assistir. A denúncia, ela envolve a presença de um suposto tráfico de influência da informação de que os precatórios seriam pagos ainda em 2023, o que incentivou a compra desses ativos pelos bancos que tinham informação privilegiada, né? E outra Dada a repercussão do assunto, o PL ele pretende agora apurar a suspeita sobre a venda desse precatório ao atual governo. Então, isso é uma coisa que está sendo pautada. Tem um videozinho aqui da CNN também para a gente conferir. Bora ver o vídeo então? traga uma informação interessante a respeito do PL de Jair Bolsonaro, voltando para a política. O partido de oposição pretende apurar suspeita sobre a venda de precatórios pela atual gestão. O bloco da minoria na Câmara dos Deputados tem feito estudos sobre o tema para verificar se houve irregularidade. As suspeitas ganharam uma repercussão nacional após uma entrevista do ex-presidenciável Ciro Gomes, aqui à CNN Brasil, ao CNN Entrevistas. A deputada federal Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, me disse que a questão dos precatórios já estava no radar da liderança da minoria, que há alguns dias tem estudado a matéria para apresentar denúncias sobre o tema. Nessa entrevista que nós fizemos aqui na CNN Brasil, que foi exibida no final de semana, Ciro disse que o governo federal pagou 92,4 bilhões de reais para regularizar o estoque de precatórios. Segundo ele, o estoque foi vendido para duas instituições financeiras, abre aspas, com deságio de até 50%, fecha aspas. Procurado pela CNN Brasil, o Ministério da Fazenda não se pronunciou sobre essa acusação feita por Ciro. Nessa entrevista, a Thaís Herédia, nossa analista, chegou a pedir provas para Ciro Gomes. Ele disse, no entanto, que caberia ao Ministério Público apurar. Após a entrevista, parlamentares de oposição repercutiram o assunto nas redes sociais, como Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Vamos ver agora em detalhes esse trecho da entrevista em que Ciro Gomes fala sobre os precatórios. Sabe esses 93 bilhões de reais desse pulso de bom pagador? Estranho, né, não? O Lula e o PT e o Haddad sem dinheiro para nada, corta daqui, corta dacolá, confusão. De repente resolvem pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro, 93 bilhões de reais. Eu digo, opa, como eu conheço a vida? Sim, cara, e aí tem. Fui atrás e achei. Sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos, poucos bancos, 2 bancos, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Quem venderam? O governo, Lula. Isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão e do que o Petrolão juntos. É tão simples, eu vou dar a pista. É simples, sabe o que você faz? Você pega o seguinte, quando é que no mercado os precatórios estavam sendo vendidos com deságio de 30%, 40%, 50% e por que eles passaram a fazer? Oficia a Justiça Federal e pergunta quem são os terceirizados. Até um repórter pode fazer isso, vai na Justiça Federal e pergunta quem são os portadores dos créditos que estão vindo buscar pelo valor de face, não sendo os credores originais. Você vai achar um banco, 2. Então, Tamir, e apesar de ele ter sido descredibilizado na sua denúncia pela mídia progressista em geral, basicamente em 2 pontos, né? Um batendo no carteiro, dizendo que era inveja do Lula, não sei o que lá, que ele tá amargurado, que ele tem que ir para Paris. E o outro é, quando eles falavam do tema em si, eles falavam do ponto menos relevante, que é um erro de retórica até que ele falou ali, pois ele, ao ser questionado pela entrevistadora quem vendeu os precatórios, ele responde o governo. E que o governo na verdade, são os devedores do precatório. Quem vendeu foram os credores, os titulares das ações, né? Deixando fora o elemento principal, o suposto tráfico de influência. Isso aí foi explorado até mesmo numa matéria do Estadão, onde ele coloca, basicamente, analisa só esse ponto, né? E aí, o Ciro, em sua newsletter semanal, ele acabou dobrando a aposta, falando que essa semana, e na newsletter, ia explicar melhor sobre essa situação. Tem a chamadazinha a newsletter. Tem um vídeo também, né? Tem um vídeo de 12 minutos também. Aquele videozinho. Lê o texto primeiro, quer que eu leia o texto e depois eu mostro o vídeo completo?
Ah, tá, pode ser, vamos ver o texto aqui, que é justamente isso. O Estadão, ele foca nesse ponto sobre que o governo ele não vende precatórios para banco, ele não teria como vender precatório. Boa, então vamos ler o que ele escreveu primeiro na newsletter. Foi isso aqui, ó. Abre aspas pro Ciro. Entenderam bem? Os bancos compraram com até 60% de deságio um precatório e, em poucos dias, receberam e ainda estão recebendo do governo através de passos intermediários, Justiça Federal e portadores de procuração recém-expedidos pelos titulares originários dos precatórios. O valor de face dos papéis. O valor de face é o valor do papel mesmo, né? Para que todos entendam a grossa corrupção potencial nessa negociata, se o governo tinha o dinheiro para pagar de uma vez só até os 93 bilhões de reais e os credores estavam dispostos a dar descontos monstruosos para receber, como fizeram com os bancos, por que o governo não pediu esses descontos através de acordos judiciais via Advocacia Geral da União? Se o deságio dos bancos tiver sido apenas 40%, isso significa que o Tesouro Nacional poderia ter economizado 37 bilhões de reais. Não o fez e o que fez foi premiar com este montante de dinheiro público a exploração de credores do Estado, entre eles milhões de aposentados ou de pequenos fornecedores que foram caloteados para promover o enriquecimento ilícito de meia dúzia de 2 ou 3 banqueiros bem informados. Não faria um negócio deste tamanho sem informação segura que só Lula e Haddad tinham, de que valeria a pena gastar 50 bilhões para ganhar 93 bilhões em poucos dias. A imprensa brasileira, vocês me enchem de vergonha. Resta ao Ministério Público ou o Brasil... Resta o Ministério Público ou o Brasil virou mesmo um salve-se quem puder. Data máxima venha discordar do meu colega de ofício. Pois é, não, essa parte aí já é minha, olha aqui, ó. É o roteiro, é o roteiro. Foi mal. É o roteiro, que você né? mudou a letrinha Porque, assim, ó, ali, porra. Então, data máxima vênia é um jeito respeitoso de você pedir desculpa porque você tá discordando, entendeu? Então eu coloco aqui um data máxima vênia, discordar do Ciro, por quê? Porque a gente precisa saber exatamente sobre essas informações específicas relacionadas ao tráfico de influência em si. E não é porque sobre um sistema que ele é imoral de fato, que ele coloca, e tem razão de ser imoral dos bancos fazerem isso, mas que é um sistema legal, né? Que isso aí acaba sendo um escândalo de corrupção. E esses fatos, eles são públicos. Ele dizer que só o Lula ou só o Haddad sabia disso, acaba sendo, né, não sendo real. Até porque o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da chamada PEC do calote, né? Então, quando o próprio governo federal deixa claro também que ele pretende resolver a questão dos precatórios em uma ocasião onde ele tinha margem fiscal decorrente também da PEC da transição que o Lula aprovou e permitir ele fazer o tal do rombo no ano de 2023, é que o governo ele foi autorizado a furar o teto. Isso a partir de 2024. A questão do déficit ou superávit ia ser tão relevante, você como governo, em que ano que você colocaria o pagamento desses precatórios que tem que ser pago? Entendeu? Então, assim, existe um motivo plausível para ser feito isso. E também existem informações públicas que também já estavam dando a entender de que isso aconteceria. Vamos ver o vídeo primeiro? Eu não consigo entender o tráfico de influência de uma informação pública. Vamos ver o vídeo primeiro, aí a gente vai tecendo depois, pode ser? Pode ser. Bora então. Ó, e tem um vídeo. Não queres abrir no Hotmart? Não, vou deixar isso aqui mesmo. Tá bom. Eu fui prefeito da 4ª maior cidade do Brasil, governei o 8º estado brasileiro e fui ministro da Fazenda. Controlei e administrei a economia do Brasil e sou muito sério e responsável. E é com essa lembrança que eu venho explicar mais uma vez aquilo que a grande mídia não só não anuncia, como tenta descredibilizar a serviço do grande pacto de picaretagem que o baronato financeiro, junto com o governo Lula, promovem no Brasil. Aliás, todos os governos. Deixa eu explicar para vocês o grande, enorme, gigantesco escândalo dos precatórios. A minha newsletter estranhou, na primeira hora, o seguinte fato. Todo mundo está vendo todo dia na imprensa que falta dinheiro para as universidades, falta dinheiro para a pesquisa, falta dinheiro para a segurança, falta dinheiro para tudo. E, de repente, o governo Lula diz assim, eu vou pagar de uma vez só, de uma tacada só,
93 bilhões de reais de precatórios que o Bolsonaro, via uma emenda à Constituição, com um silêncio absolutamente estranho, para ficar numa palavra respeitosa, do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, caloteou. O que é um precatório, para a gente ficar todo mundo bem entendido, assim como o meu velho cacuete de professor? Precatório é o seguinte: você, cidadão, tem um direito, por exemplo, à previdência social, à correção de aposentadoria, ou você, empresário, fez uma obra, o governo não lhe pagou, você vai para a justiça. Passa 5, 6, 7, 8, 10 anos na nossa justiça, que anda a passo de carga do manco, para ganhar a ação. Ganhou a ação, está lá o direito de 50 mil reais. Então você tem o direito, porque o judiciário, com sentença transitada em julgado, sem mais nenhum recurso, obriga, porque é seu direito, o governo a lhe pagar, vamos lá, 50 mil reais. Você vai receber isso no primeiro ano com uma ordem que a Justiça dá. Essa ordem que a Justiça dá se chama precatórios. Então, o que é um precatório? É uma ordem final da Justiça, sem recurso, mandando o governo, nesse caso o governo federal, pagar a uma pessoa, um empresário ou um trabalhador da Previdência, um direito que lhe foi negado e que a Justiça reconheceu. Entendeu bem? Então você tem, 7 anos depois, direito de receber 50 mil reais do governo. Pois bem, o Bolsonaro mandou emenda à Constituição, nós protestamos, esculhambamos, eu protestei inclusive contra deputados do meu partido, porque esse calote cria uma espécie de recurso novo, que simplesmente a decisão da Justiça passa a não valer nada. Então o Bolsonaro fez isso, eu protestei, etc, etc. De repente, Esse o Lula escândalo ele resolve fez mesmo. pagar. Sim, sim, te lembro. Até suspendeu a pré-candidatura dele na época. Tudo de uma vez só, numa hora que falta dinheiro para tudo, aumenta imposto para cá, faz o diabo, porque o país está com um buraco nas contas gigantesco, o maior da história. O que é que acontece? No dia seguinte, que o Lula resolve pagar de uma tacada só, eu estranhei e fui investigar. Sabe o que eu descobri? Aqui está o maior escândalo da história brasileira. Pelos valores envolvidos, volto a dizer, 93 bilhões de reais, nós estamos chegando a um escândalo cujos valores envolvidos é maior do que o mensalão e maior do que o petrolão. Então vamos lá. Terminou o ano de 2023, tinha uma conta de 93 bilhões para pagar, só que o Bolsonaro, via Supremo Tribunal Federal e via Congresso Nacional, não pagou. E o governo Lula, ali no finzinho do ano, quando todo mundo já estava se preparando para as festas, de repente resolveu pagar. Eu achei estranho e fui investigar. Sabe o que aconteceu? Concretamente, para a gente sair da burocracia, mas eu vou explicar a burocracia também. Concretamente, assim, eles vão fazer todo um esforço de tirar esse assunto de você e eu vou insistir para você entender como é que você está sendo roubado. É assim mesmo, a palavra dura que eu estou dizendo é você, nós brasileiros estamos sendo roubados. O que aconteceu concretamente foi o seguinte: saiu 93 bilhões de reais dos cofres do governo. Lembro, cofre do governo é o dinheiro público, o dinheiro que falta para a educação, para a saúde, para a segurança pública, para terminar 14 mil obras paradas. Essa montanha de dinheiro, 93 bilhões, saiu dos cofres do governo e foi parar no cofre dos bancos. É assim mesmo, se a gente pintasse o dinheiro e seguisse, ele saiu do cofre do governo e foi parar no cofre dos bancos. Como assim? Aí vem todo o processo burocrático que, na verdade, é uma espécie de disfarce para acobertar, talvez, aquilo que eu vou repetir, seja a maior falcatrua da história. Pelos valores envolvidos, repito novamente, mensalão, petrolão, não dá 20, 30 bilhões de reais. Aqui nós estamos falando de, pelo menos, metade dos 93 bilhões. Agora eu vou explicar concretamente. O que é que aconteceu? Você, brasileiro, que tem um direito contra o governo, porque foi lesado pela Previdência, ou você que é um empresário que não pagar a fatura, não fizer a correção, você entra na Justiça. Passa 5, 6, 7, 8 anos e a Justiça finalmente lhe dá ganho de causa, com uma sentença que não tem mais recurso. Isto daí vira um precatório, ou seja, uma ordem judicial contra a qual não tem mais nenhum recurso, mandando o governo pagar. O que acontece? O Bolsonaro, a pretexto da pandemia, pegou essa montanha de dinheiro e deu um calote, via uma emenda à Constituição, com o estranhíssimo, para ficar numa palavra respeitosa, volto a dizer, silêncio do Supremo Tribunal Federal. Quando foi agora, em dezembro, no finzinho do ano, o Lula resolveu pagar tudo de uma tacada só. Como eu conheço as coisas e sei que isso aí tem uma coisa estranha, fui investigar. Meu irmão, desculpa, eu descobri
e isso você não vai ver na imprensa. Você não vai ver na imprensa. Eu consegui dar uma entrevista, meti na entrevista na CNN e a partir daí, como ali é um segundo que você tem que responder, eles ficam manipulando coisas. Concretamente, volto a dizer, o dinheiro saiu do governo e foi parar nos bancos. Mas agora eu vou explicar como é que faz esse truque para que a falcatrua seja acobertada. O Poder Judiciário recebeu esse dinheiro. Portanto, o governo não entregou direto para os bancos. O governo entrega para o Poder Judiciário, Justiça Federal, pagar os credores. Só que quem chega para receber não são os credores, o povo. Quem chega para receber são os bancos. Por quê? Porque os bancos compraram dos detentores desses direitos, das pessoas que tinham direito de receber por sentença judicial chamada precatório final, as pessoas tinham direito de receber. Então, veja, você é um trabalhador, ganhou 20 mil reais na justiça, depois de 7 anos. Então, você tinha direito de receber 20 mil do governo via Justiça Federal. O que é que fizeram os bancos? São poucos bancos, facílimo de descobrir, e o Ministério Público brasileiro está desafiado a perguntar para a Justiça Federal quem foi que ficou com esses valores. Então, o que acontece? Você tinha direito de 20 mil reais, deram um calote, você ficou, cadê? Não vou receber mais nunca, não tenho condição, imediatamente chega um banco e diz assim, você tem aí um precatório, ou seja, o caba já tem a informação lá da Justiça Federal, quem é que tem um precatório, para poder procurar, já começa a falcatrua. Aí chega e diz, você tem o direito de receber 20 mil, calotearam, não vão te pagar mais nunca, quer 10 mil? Eu te pago 10 mil no precatório. Aí o camarada, eu não vou receber isso nunca, é melhor receber 10 mil, metade do que eu tenho direito, do que 20 mil. Entregou o precatório para o banco deu para ele 10 mil reais. O banco ficou com coisa, que é isso? O banco então agora está comprando um papel que não vale nada, que ninguém sabe como é que vai pagar. Aí está a grande falcatrua. De repente, por um passe de mágica, os bancos foram receber esse dinheiro, só que em vez de receber 10 mil que eles pagaram para o trabalhador humilde, eles receberam 20 mil, exatamente o valor que estava no papel. Sacou? Ou seja, o dinheiro do povo, o governo pegou e passou para os bancos. Foi direto? Não, claro que não foi. Assim também, tenha paciência, isso aí é um batedor de carteira, não tem nem como Estadão, sempre a serviço dos banqueiros, anunciou. Ou fica a turma aí do PT, que não tem o que responder, anunciando. Não, foi assim, o governo, via judiciário, entregou o que era do povo, para os bancos. Por quê? Porque os bancos, informados pelo governo de que aquele calote ia ser agora pago pela coisa, compraram do povo pela metade do valor que tinha e os bancos receberam 100%. Ou seja, se o governo tinha 93 bilhões de reais, por que o próprio governo, se o governo tinha, vou repetir, 93 bilhões de reais, por que o próprio governo, via Advocacia Geral da União, não chamou esses credores todos para um acordo e dizer, meu irmão, me dê desconto de 50%, me dê um desconto de 30%, nós tínhamos economizado 45 bilhões de reais, dinheiro suficiente para resolver todas as obras paradas do Brasil. Não, o governo pagou 93 bilhões de reais para os bancos. Ah, mas o governo não passou para os bancos? Vou explicar de novo. É claro que ele não passou para os bancos, ele fez uma falcatrua via Poder Judiciário. Passou o dinheiro para o Judiciário, depois que os bancos compraram pela metade do preço o que o povo tinha, está entendendo? E depois que o povo foi lesado, o governo pagou pelo valor do nome, pelos 20 mil, no exemplo que eu dei de 10 mil, o governo pagou. Você perdeu 93 bilhões de reais, os credores perderam pelo menos a metade disso e o país, mais uma vez, está vendo o assalto generalizado aos cofres públicos que a corrupção endêmica no Brasil, pelo Lula, pelo PT, produziram. Se quiserem, vou insistir em explicar, mas acho que aqui está mais simples de entender porque qualquer pessoa. Quem resolve isso? Ministério Público. Como resolve isso? Faz um ofício simples para a Justiça Federal, para o Conselho Nacional de Justiça, dizendo quem são as pessoas que chegaram com procuração em nome de credores para receber os precatórios. Aí você vai achar que dia os precatórios que não valiam nada passaram a valer ouro. No dia que o governo Lula anunciou que ia pagar tudo. Só que ele, quando anuncia publicamente, os bancos já tinham comprado, tendo claramente informação privilegiada. É assim a corrupção moderna de Lula e do PT. Então, resumindo, só aqui você fica sabendo assim, 93 bilhões de reais do povo brasileiro foram entregues pelo governo Lula
aos bancos diretamente? Não. É claro que eles montaram um esquema para disfarçar isso. Ninguém faz corrupção passando nota fiscal. O que é que eles fizeram? Pagaram ao judiciário essas contas para o judiciário pagar para o povo. Só que o povo já não era mais o portador dessa sentença, desses precatórios. Por quê? Porque já tinha vendido praticamente tudo para os bancos pela metade do valor, por um terço do valor, por um quarto do valor. Só o Ministério Público vai descobrir isso. Ou seja, o povo perdeu pelo menos metade desses 93 bilhões se tivesse sido desconto. Por quê? Porque na hora que o governo paga 93 bilhões cheio para os bancos só tinham pago metade desse valor para o povo. É assim que se assalta uma nação, é assim a nova corrupção do lulopetismo. Como resolver isso? Não me interessa politicamente quem aproveita e quem deixa de aproveitar, eu estou fora dessa polarização. O que eu estou é dando sequência a uma luta de vida contra a corrupção que causa miséria, pobreza, violência e que, infelizmente, é um grande câncer na vida brasileira de forma impune. Todo mundo está vendo. Então, como é que resolve? É simples. O Ministério Público Federal, dado que isso é um assunto da Justiça Federal e do Governo Federal, faz um simples ofício para a Justiça Federal, para o CNJ, para o STJ e pergunta, simplesmente, quem foi que compareceu com a procuração em nome de terceiros para receber o valor dos precatórios. E abre um inquérito na Polícia Federal para apurar que dia os precatórios não valiam mais nada e passaram a valer pelo valor de face. E aí vai se encontrar claramente o tráfico de influência, a informação privilegiada, que é a nova e grande e sofisticada modernidade que a corrupção do Lula e do PT produziram agora nessa fase no Brasil. Tragédia para o Brasil, pouco me importa se os bolsonaristas aproveitam isso. O Bolsonaro é um dos corresponsáveis por essa imensa corrupção estrutural do Brasil. Portanto, eu não quero saber. Eu estou fora da polarização e a serviço do Brasil. Denis, pode falar agora aí, mas você estava falando. Pois é. A percepção que eu tenho é que ele explica um sistema que, por mais imoral que seja, que o banco faz isso, ele compra o título, paga só metade. Isso acontece, é um mercado que existe de fato, existe há muito tempo. Esse mercado tem gente que vive só disso, de comprar precatória, de vender precatória e tal. Então, isso é um mercado existente que já tinha faz tempo. A real é que, tipo assim, ele acaba tentando pintar como um esquema de corrupção esse negócio, sendo uma coisa que é legalizada. Se for perguntar lá, eles vão dizer quem é e não tem nada, entendeu? Além disso aí. Porque o que acontece? A informação, para ela ser privilegiada de fato, ela não pode ser pública. A partir do momento em que publicamente está claro de que há intenção por parte do governo, por parte de interlocutor, de sair matéria na mídia, né, de sair julgado, do STF julgar a parada, a gente não pode considerar isso uma informação privilegiada. Esse que é o meu ponto. E para mim, o principal fator que determinou que isso aí seja pago em 2023 e não em 2024, não em 2025, não em 2026, é porque já estava contratado pelo Congresso um déficit de 200 bilhão, tá ligado? E a regra fiscal só ia valer a partir do ano seguinte. Não, mas o STF E aí, deixou meter de ser 200 para extracurricular, 300 não foi? bilhão? Não é isso? Hã? O STF permitiu que o crédito fosse extra, né? Fosse fora do teto, da regra. Que fosse esses 95 bilhões aí, em torno dele, o STF autorizou que fossem pagos até 2026 e não estariam restritos à regra. Isso. Nenhum arcabouço. Pois é. Então, eu entendia que a regra fiscal era fundamental. Por quê? Porque se você for pagar lá e você ter que contabilizar déficit, do jeito que eles estão fazendo aí, déficit e superávit, aí ficaria complicado, entendeu? Não, nesse foi Mas, contabilizado assim, porque nesse estava sem regra, né? O arcabouço fiscal só começou a valer nesse ano. tava sem regra. Por isso Então, que tipo entrou no assim, déficit. de 200 para 300, qual a diferença? Entendeu? O povo, um Não, pacto mas de 200 no bilhão. outro ano também não 300 estaria, tá, bilhão. o Tanto Denis? faz, tanto Não, faz. no outro ano também não estaria. Até 2026 também não estaria. Acho que Estaria mais caro. o argumento dos juros por parte do governo faz mais sentido nesse caso, né? Não paguei agora e não paguei depois, porque depois vai pagar mais juros. Agora, a questão também. do teto, não, estaria fora do teto, porque a provocação da AGU sobre o STF foi justamente sobre isso, criar um orçamento extraordinário fora da regra para poder ser pago, era isso. Uhum.
É que tem vários mecanismos de compensação, né? Se for pensar. Em primeiro lugar, eu não concordo que isso seja uma denúncia tão, ai meu Deus, fodástica e. Porque vocês sabem que eu não levo a sério o papo de corrupção, eu acho que isso infla mais do que ajuda e tal. Mas assim, é verdade que a AGU teria competência para chegar em todos esses credores ou terceiros, né, credores, para verificar, por exemplo, se eles têm problemas fiscais que possam fazer compensação com os precatórios, entendeu? Se eles têm interesse em imóvel para não precisar pagar em dinheiro, entendeu? Então, tem vários mecanismos que a lei permite de compensação desses precatórios que a AGU claramente poderia chegar, ou a PGR, sei lá quem é que estava representando, poderia apresentar para o credor para verificar se o credor teria interesse. Considerando que o STF autorizou o pagamento em até 2026 sem obedecer o teto, faz sentido que o Ciro questione se houve ou não uma tentativa de acordo para reduzir o valor, esse montante a ser pago numa tacada só. Faz sentido, também acho que faz sentido. Entendeu? Faz sentido. Só que eu não acho que isso seja uma denúncia criminal. Entendeu? Não, mas a Eu acho que é denúncia uma criminal, denúncia na verdade, era o política. É tráfico uma de denúncia influência, né? política. É o tráfico de influência, né? Mas isso tu não vai pegar. É, não, eu acho que é uma coisa bem difícil, Entendeu? né? E aí, em termos de comunicação, eu acho que o Ciro erra numa geração de expectativa, porque essa expectativa, na minha visão, será frustrada. Entendeu? Então, eu acho assim, essa denúncia, ela pode ser feita falando assim, olha, o que que fazem aqui, qual é o modus operandi e tal, e oferecer uma resposta, que é, será que a gente não deveria limitar o ágio oferecido pelos bancos? Proposto pelos Como é que os bancos? bancos sabem disso? É uma pergunta que Entendeu? ficou no ar agora. Como é que os bancos sabem disso, gente? Como é que os bancos Os sabem quem. processos são públicos, a lista de precatórios é pública, entendeu? Uma listagem de nomes, cara. Ah, Isso aí tá, não entendi. é sigiloso pra ninguém, entendeu? E a ordem tem que ser obedecida, tá ligado? Não É. pode furar a ordem Sim. cronológica do precatório. Existe até uma reportagem do Luiz Nassif, que eu acho que eu mandei para vocês no curso da semana, que ele fala sobre o modus operandi do BTG, né, nesse tipo de negócio. E ele faz toda uma construção da administração do BTG, da orientação e tal, do BTG e tal. É muito interessante, sabe? Só que eu acolho a denúncia do Ciro, eu não rejeito a denúncia. Eu entendo o porquê da denúncia está sendo feita e eu acolho a denúncia do Ciro. Mas essa denúncia eu acolho muito mais como uma denúncia política, no sentido de o que podemos fazer para evitar que esse tipo de situação ocorra, porque certamente, se não houve aqui, com certeza pode haver futuramente vazamento de informações e, e tentativa de manipulação e tal. O que a gente pode fazer legislativamente para impedir que isso ocorra? Eu trabalharia com várias situações, principalmente a limitação do ágio e tal. Porque, veja, quando uma pessoa ela já está idosa e ela ganha um montante expressivo em dinheiro e tem ali o título dela, eventualmente ela pode estar com um problema de saúde, algum problema na família, alguma dívida que ela não consegue quitar e ela já não tem mais condição de trabalhar para gerar dinheiro para quitar. Ela vê no precatório que ela recebeu a oportunidade da vida dela ser resolvida, entendeu? Então ela precisa, às vezes, ter uma pessoa ali que compre o precatório dela porque aquele dinheiro na mão dela vale mais do que ficar guardando, entendeu? Faz parte. Agora, também não pode ser 50%, porque uma pessoa que está indo para um tratamento de câncer perder 50% do crédito que ela tem é sacanagem, entendeu? Então, cara, eu vejo assim, eu entendo que a preocupação do Ciro, sabe? E eu acredito que possa ter ocorrido algo errado, sabe? Só que eu não acredito que isso seja suficiente para trazer uma resolução judicial que satisfaça os anseios da população. E aí, a minha preocupação em relação a isso que o Ciro chama de denúncia é que você chamar algo de denúncia que na população bate como sendo uma denúncia penal, uma denúncia criminal e tal, você gera uma determinada expectativa na população que será frustrada. Entendeu?
E aí tu fica saindo como? Como o cara que fica fazendo denúncia vazia. Entendeu? Pois é. Eu Esse é o também problema, tô na nessa vibe, minha assim. visão. Gostei do posicionamento da Sara e eu também tô achando isso. É que tipo isso, eu tive minha expectativa frustrada. Quando ele falou a primeira vez, aí eu pensei, não, ele vai trazer mais elementos sobre o tráfico de influência, por que que isso tá e tal, e vai esmiuçar isso. Mas na verdade ele explicou, ficou 10 minutos explicando como é que funciona a compra e venda de precatório, que é um mercado absolutamente legal. E eu fiquei frustrado porque eu esperava que se ele fosse fazer uma denúncia, ele ia trazer os elementos certinho do que são, quem comprou, como é que fez, quando comprou o negócio tudinho. E a parte que é o tráfico de influência mesmo, ele não falou. Então, E aí, Quem? meu amigo. Onde? Por quanto? É, Cadê? exato. Cadê? Todas essas informações que ele deu são possíveis. Bem fáceis, inclusive. Se tu entrar num TJ da vida aí, é capaz de tu conseguir acessar a lista de precatórios aí na tua cara agora. Sabe, com ordem de preferência, dizendo o que é alimentar, o que não é. Entendeu? Isso é o de menos, gente. O de menos. ó, vou falar Entendeu? o que eu entendi, tá ligado? E aí vocês falam que, mano, se eu tô lunático, como sempre. Mano, o papo que eu entendi foi o seguinte. Pô, eu percebi o claro movimento do rolê do BTG na época do governo Bolsonaro e o Paulo Guedes de pegar os precatórios, dar aquela pedalada, né? Quando foi a pedalada já rolou o deságio. E aí abrir brecha para se pegar esse precatório e usar em outras vertentes da União, principalmente para comprar bens da União que estivesse sendo leiloado naquela privatização maluca. Mas eu queria te dar só a informação de que o Paulo Guedes, à época, reclamava do mercado de precatórios. Sim. Porque ele precisava fechar as contas do governo. Então, aí, mano, tomou uma pedalada, deságio e abriu essa brecha para poder, velho, comprar, sei lá, Eletrobras em leilão. Igual tá agora aí, os caras querendo fazer leilão da Sabesp, coisa e tal, você poderia usar esses precatórios para comprar. E o BTG, mano, com esse bagulho. BTG, eu não sei quem é o outro banco. Alguém sabe outro banco? Porque ele fala de dois, deve ter outro banco, né? Eu acho que deve ser o Bradesco. Tá, então, esses caras com o título na mão, coisa e tal. Beleza. Mano, trocou-se o governo, tá? Tô aqui conjecturando do que o bagulho, mais ou menos o feeling da vida, tá ligado? Baseado em porra nenhuma. Mas assim, vê aí na minha fanfic se que vocês estão entendendo. Mano, trocou o governo. Os caras estão com aquele título tudo na mão. Título tudo na mão. E, mano, não pode mais comprar estatal. No primeiro dia do governo, o Lula já, mano, bufo, já tirou um monte de coisa de estatização, mano, não vai pra poder comprar. E os caras com aquela bucha na mão. Mano, aquele monte de precatório na mão. E, velho, é grana. É grana. Tem alguém no chat falando aí que é tipo, mano, vocês têm que parar pra pensar que é 95 bilhões. É uma operação de 50. Você comprou com 50% de deságio, é 50 bilhões. É grana pra caramba até pra banco. Então, mano, o cara tá com aquele 50 bi na mão, parado, em um ativo parado. Beleza. Mano, existe um mundo, e eu acho super, tipo assim, não me impressionaria em nada de existir um mundo. Mano, ó, e Esteves bateu lá na porta do Lula e falou assim, Lula, tô com 50 bi de precatório parado, precisa pagar. Precisa. Mas eu concordo com a existência desse mundo. Então, precisa Eu não pagar. nego esse Aí, mundo. ó, a resposta do Lula, do governo Lula, foi assim: fica tranquilo. Fica tranquilo. Vai ter a maioria no STF, nós vamos pagar tudo esse ano. Fica tranquilo. Mano, beleza. Beleza. BTZjão aqui, ó. Beleza. Volta pra lá pro BTG e fala assim, mano, pode continuar descendo a linha, comprando tudo. Compra tudo. Se tinha alguma coisa na mesa, pode comprar tudo. E aí, velho, desenrolou, tal, saiu a decisão, pagou e realizou o lucro. Manja, eu entendi dessa forma, gente. Sem o beabá, sem o coisa, eu entendi dessa forma. Ponto. Dito isso, o Ciro precisa trazer uma informação. E não é que ele precisa trazer, né? Ele tá jogando a merda no ventilador e falando pro Ministério Público, vai atrás. Mano, vai atrás, se vira, não vou ficar... Mas, mano, vai atrás e você vai enxergar com esse tal. Quem é que tá rolando, quem é que tá fazendo isso? Mas eu acho que tu parte de uma pressuposição de que o Ciro tem essa informação. Eu já acho que o Ciro não tem essa informação. Eu acho que ele liga os pontos E tá e fala, olha, jogando pra esse galera. cenário é um cenário típico de picaretagem, galera. Isso aqui precisa ser investigado, porque senão é uma falcatrua
gigantesca, maior que o Mensalão, maior que o É que eu Lava não Jato sei a juntos. parada, tá ligado? Mas Entendeu? assim, Isso é é uma uma coisa que coisa, eu que queria é o que saber. eu acho que ele tá É uma- falando. Agora, eu, que ele saiba de algo, eu acho que só esconde e tal. evidenciaria isso, assim, ele só conseguiria. Mano, até o Ministério Público só conseguiria ver se teve alguma movimentação atípica na compra de títulos em algum determinado tempo, mano. Tá ligado? Isso pode embasar. Pode confirmar? Não, mas isso pode embasar a denúncia. Tipo assim, velho, vamos pegar um exemplo, tá ligado? Sei lá, velho. Janeiro de 2023, mano. Ou fevereiro de 2023, mano, bagulho, boom, história de nego comprando título. Esses bancos comprando título na mão da galera. Não tem motivo nenhum que faça a galera comprar esse tipo de coisa. Tá ligado? Não tem motivo nenhum. Do nada tem um pico, mano, vou comprar pra caramba agora. Porque esses movimentos funcionam assim. Informação privilegiada funciona assim, mano. Eu tenho a informação privilegiada, eu vou bancar o bagulho e vou sair comprando tudo pra não falar pra ninguém, correto? Não, peraí. Porque assim, ó, você comprar o precatório sempre pode. Sempre pôde. Então aí tem um mercado de precatório desde 2009 e esse precatório esse mercado tem uma média. Ele pode inflar mais, subir mais, descer mais, igual uma ação na bolsa, correto? O nível de compra. Sim, mas o que acontece é o seguinte, isso é uma regra de mercado. Se você tem uma lei que vai dar um calote nos precatórios, é mais do que natural Isso, que o mas isso é em preço 2021. dessas Isso é dessas 2021. cartas de crédito Isso que caia, eu tô falando. entendeu? Você. E aí, se você tem um aumento na compra dessas cartas de crédito, entendeu? Não necessariamente se dá por uma informação privilegiada, mas no aproveitamento do valor que elas têm dado à falta de expectativa de Não, receber. mas não é isso que eu tô falando, não, Sato. Tô falando Entendeu? outra coisa. Então você Tô falando outra tem. coisa, tô falando outra coisa. Vai, Você espera tava pra não comprando perder. 10 por ano. Tô falando outra coisa, falando outra coisa. Pô, quando o Guedes fala em 2021 que vai dar calote com esse tal e tenta passar uma lei, pô, isso é um impacto e vamos analisar que nós estamos vendo um gráfico. Estamos vendo um gráfico igual uma bolsa de valores. Pô, tá aqui os títulos flutuando com esse tal, valorização, desvalorização. Mano, vendo o gráfico. Aí o Guedes começa a falar que vai dar calote, bruf, o valor deve cair e o tipo de movimentação deve subir. Imagino eu. Pô, deve ter um momento. Tudo bem, mas a lei passou. Eu sei, Ele não estava errado. eu Ele não estava sei, noticiando algo falso. Sara, eu sei, tô falando 2021. Quando tem esses momentos, isso deve alterar o gráfico, correto? Deve alterar o gráfico. Eu imagino tá ligado? Tô fazendo suposição aqui, imaginando na minha cabeça. Deve mexer o gráfico. Mano, vamos lá. Tem esse gráfico passando. Sei lá, em janeiro de 2023, mano, não aconteceu nada. Ninguém falou nada. Mano, a vida continuou normal. Puf, tem um pico de gente comprando, de banco comprando título pra caralho. Tipo assim, isso é uma evidência pra confirmar uma suposta denúncia. Mas é o que a Sara falou, porque o valor baixou, então você pode comprar mais Não, com mas não menos aconteceu dinheiro. nada em 2023 pra Tá baixar. ligado? Não aconteceu nada. Aconteceu, cara. Aconteceu o calote. Não, o calote foi em Exatamente o que 2021. aconteceu. Não, o calote foi em 2021. Não, o STF só mandou pagar em Dezembro de 2023. É isso que eu tô falando. Uhum. Então, só que de lá pra cá tu estava na insegurança. Isso que eu tô falando, gente. Ô, louco. Tô falando. Só que daí isso desvaloriza o papel. O que que acontece? Quem quer comprar, compra mais agora, né? Agora é a oportunidade de comprar. Entendeu? Mas, Porque não adianta mas isso, só eu isso é 21, Sara. Vamos dizer Isso é o 21. seguinte, só um minuto. Vai lá. Vamos dizer o seguinte. No mercado normal, antes da lei, disso tudo acontecer, o BTG Pactual pagava aí uns 20% de deságio, tá? Oferecia, quer dizer, pagava com 20% de deságio, Sim. tá? Aí veio essa palhaçada do Paulo Guedes, tá? Independente antes, depois da lei é lei, cara. Só Às dele vezes falar ele já administra- desvaloriza. Só do Paulo Guedes falar já tende a desvalorizar. Mas não adianta não falar, porque a lei tramitaria. Entendeu? Não, eu É tô querendo público dizer a que o tramitação de papel uma tende a lei. desvalorizar se o ministro da Fazenda falar. Só isso. Já... Mas ele não falou, ele propôs uma regra. Não, é que ele falou antes entendeu? também. O Guedes falou antes, né? Mas enfim. Tudo bem, mas isso se perfectibilizou, não foi uma bravata. Entendeu? E aí, tá, aí você começa a perceber que tem gente comprando demais. Porque se antes por ano, sei lá, se eu comprava 20 com 20% de deságio, imagina agora que as pessoas estão aceitando abrir mão de 50%. Sim, você vai comprar mais. Não interessa se o governo vai voltar a pagar ou não esse ano. Tu vai comprar. Sim. Porque o governo, em algum momento,
ele Sim, vai a gente pagar. concorda nisso. Vai Não mexer, é um título Porque é público. vai negócio mexer o não é gráfico. de Vai mexer o tu gráfico. comprar uma carta de crédito pela metade do Concordo, preço. concordo, vai mexer o gráfico. Vai, Só continua. que isso tudo, tu pode falar pra mim que ou foi informação privilegiada, que eu acho que a informação privilegiada tá muito mais na decisão do STF do que no Paulo Guedes, tá? Do STF, não, Paulo Guedes é o Congresso, né? Não, a Eu do acho que a informação STF que mandou pagar. Exato, Gente, mas vocês cara, estão quem mandou misturando, tá gente. ligado? Vocês estão misturando. O negócio do Paulo Guedes é 21, nós estamos falando de 23 agora, gente. Vocês estão misturando 2 anos. Para com isso, cara. A questão é, Que loucura é essa? alguém mandou pagar. Alguém mandou pagar. Entendeu? E foi o STF que mandou pagar. Só que ele falou que tu poderia pagar até 26. O que o governo Lula fez? Antecipou o pagamento sob a justificativa de que se deixasse para 2026, os juros não compensariam essa Sim, que espera faz de sentido. pagamento, certo? Se faz sentido. Faz total sentido, Sim. certo? Só que o que acontece? Quando você tem uma situação de desvalorização de uma determinada carta de crédito, é óbvio que vai ter um aumento na compra disso. Portanto, o aumento da compra desses títulos Mas de isso é crédito básico, Sara. não falam por si só da falcatrua. Mas isso é básico, eu tô falando outra coisa. Escuta o que eu tô falando. Eu falei outra coisa. Então, eu não- Falei outra então fala coisa, eu de falei novo. outra Eu coisa. também não entendi. Então também. vou falar de novo. repete, Vocês me eu também não interromperam, entendi. por isso que vocês entenderam. Vou falar de novo. Posso falar? Só existe confirmação, só existe evidência. O Ciro só vai conseguir colocar uma evidência de informação privilegiada se em algum período de 2023, se algum período de 2023, houve uma movimentação atípica, muito atípica. Muito atípica. As pessoas começaram a comprar muito mais. Do nada, um pico, os bancos, esses dois bancos começaram, mano, vou comprar tudo. Do nada. Porque eles vêm comprando, vêm no movimento comprando, até se for crescente coisa e tal, esse movimento de comprar com deságio, desde 2021, é um movimento, mano, que é linear. Não tem por que ter pico. Tem pico quando? Qual o momento para ter pico? Quando o Paulo Guedes anunciou a proposta em 2021. Momento para ter pico nessa linha, correto? Tem uma linha rolando normal. Momento para ter pico. Paulo Guedes passou uma PEC do calote. Pô, mexeu muito, impactou, teve um pico nessa linha. Vem vindo. 2023, em janeiro de 2023, não aconteceu nada. Não aconteceu nada pra ter um pico absurdo. Tá ligado? Pô, se tiver um pico absurdo ali, já é uma evidência. Opa, em determinado momento X, teve uma compra absurda de título, teve um pico. Pô, vamos buscar o porquê? Aí pode se justificar. Ah, é nesse momento que o STF deu a justificativa que ia pagar, que não ia pagar, coisa do tipo. Beleza, se justificou. Agora, se, por exemplo, for acontecer num momento nada a ver, eu tô falando isso hipoteticamente, tá, gente? Porque nem sei esse gráfico, nem sei se esse gráfico existe. Nem sei se esse gráfico existe. Pô, se o Ciro amanhã ou depois aparece um bagulho aqui, ó, tá aqui, ó, por que o BTG e o Bradesco comprou um monte de títulos, sei lá, o pico de 300% de compra de títulos em tal dia? Por que ele comprou isso? E não tem nenhuma vinculação com isso? Isso é uma evidência forte. Mais forte do que essa que ele tá usando agora. Mas se isso fosse um critério, o Ciro teria dado, ele não foi atrás. Sim. E aí a coisa que eu queria te propor a refletir é o seguinte: toda vez que a gente falar sobre um concatenamento de fatos, a gente refletir se aquela conduta ela expressa essa linha de raciocínio em si. O Paulo Guedes, por exemplo, o fato dele noticiar que não iria pagar os precatórios em si não é um problema. Tá entendendo? O fato dele falar assim, ó, galera, não vai dar pra pagar os precatórios, entendeu? Existe um teto de gastos. Eu não vou conseguir pagar os precatórios. Então a gente vai ter que fazer uma emenda aqui, já que eu tenho base suficiente para fazer emendas constitucionais. E a gente vai fazer de uma forma em que a gente jogue lá para frente, porque esse ano não vai dar, porque tem um teto, eu não quero furar o teto, e é Não, isso. o STF já disse que calote é inconstitucional. Ele não poderia nem falar isso, né? O STF já disse. Amigo, só existe avaliação de inconstitucionalidade daquilo que já se tornou constitucional. Sim. Daquilo que não existe, não tem por que tu avaliar a inconstitucionalidade. Então, antes do STF falar, a ideia era a seguinte, pelo menos a que foi verbalizada, publicizada pelo Paulo Guedes. Que é, olha, eu não consigo fechar as contas do ano,
vou ter que dar um jeito aqui nos precatórios, falei aqui com os meus amigos da base, tudo certo, emenda constitucional, show. Quem entrou com o processo para verificar essa inconstitucionalidade foi o próprio PDT, Sim, mas qual o ponto que a gente vai chegar? sacou? Eu saquei. Só o que acontece é o seguinte, tu não pode atribuir a uma conduta do Paulo Guedes a fraude por si só, porque o Paulo Guedes tinha ali uma justificativa. Depois, se foi declarado inconstitucional, é outra coisa, mas ele não cometeu crime nenhum. Não, mas quem tá falando que o Paulo Guedes cometeu crime, gente? Amigo, eu acho que a gente tá com um problema seríssimo de comunicação, com então, problema. porque você fala sobre uma concatenização Não, ele tá de falando de movimento atípico. Nesse concatenação ponto, de fatos Eu não que falei eu que o não Paulo Guedes tava cometendo consigo crime, não. extrair onde está o crime. Não, eu não falei de Paulo Guedes crime, não. Não falei nada disso, não. Eu falei que quando ele passa a lei, tem uma variação dentro do movimento atípico. Tende a ter movimento atípico na venda e troca de títulos. Aí é que tu se engana, porque existe daí o movimento típico do próprio mercado. Mas é isso. Não, Que é não, quando não, eles Sara. gerem uma Não, insegurança de pagamento não, de não vamos discutir título semântica. e aquela Não, pessoa não, vai pelo amor de comprar Deus, Sara. Não muito vamos mais. começar a discutir semântica. Tá vindo uma linha normalidade, a linha nas variações normais. Normal. Acontece um fato e esse fato cria um movimento que é atípico dentro da linha. Dentro da linha, é isso. Mas é típico dentro do fato que aconteceu. Tudo bem, mas aí você entendeu meu raciocínio? Você entendeu meu raciocínio? Não, você entendeu meu raciocínio, né, Sara? Senão vai ficar discutindo o sexo dos anjos, caralho. Ô, louco. Eu só falei assim, a linha tá vindo e aí tem um movimento ativo que aconteceu um fato, caralho. Só tem uma questão logística aí louco. para formar essa base de dados também. É olhar dentro de cada processo a data de compra do precatório, e aí você teria milhares, milhões de processos para você analisar um por um, para você ver a data, para você poder jogar, para formar esse gráfico aí desse movimento que você quer descrever. Rapaz, eu vou te falar, a pessoa tem que ficar uns bons meses analisando. Mas, Denise, vamos lá. E se foi no dia seguinte? Se foi no dia seguinte? Seguinte é o quê? A promulgação da lei ou algo que o Paulo Guedes falou, sei lá, se foi no dia seguinte. Não tem Paulo Guedes, não, Sara. Esquece Paulo Guedes. Tem Paulo Guedes, não. Tem Paulo Guedes. Esquece Paulo Guedes. Eu só uso. Ah, a lei foi aprovada. Que lei? No dia seguinte, sai a emenda Não, esquece isso constitucional. aí. pega do Esquece calote. isso aí, Sara. O assunto lá não é esse, não é 2021, não. Tá falando 2023. Esquece 21, esquece 22. Eu só usei isso aqui Então, pra mostrar. Quando eu vou falar de 2023, ele fala, não é isso, é 2021. Não. Eu só peguei Então, olha 2021 só, pra quando puxar a lei o foi aprovada- fio, pra não, puxar não o tô falando fio. 2021, Era é só pra 2023. puxar o fio, Tá Sara. ficando esquizofrênico. Negativo, era tá só pra ficando puxar o esquizofrênico. fio, pô. Só pra puxar o fio, era só pra puxar o fio. Vamos lá, aconteceu um fato. Qual é o fato? Me diz você. É isso que eu tô Porque se eu falando. Eu tô falar- falando assim, ó, Sara, vamos imaginar a linha do gráfico. Ah, não, se perdemos no debate. Não, linha do gráfico, imagina o Virou gráfico. confusão, virou Não, nós estamos- bagunça. Qual é o fato? Isso que eu tô falando. Pô, imagina se tem lá o gráfico. Em 2023 tem um movimento atípico, em janeiro. Tá? E em janeiro tem um... Aí eu vou perguntar pra você, Sara, qual que é o fato? É isso. Mas é só essa pergunta. Se o gráfico aconteceu em 21, e deve ter acontecido, aí a gente vai perguntar qual que é o fato. O fato é que passou a lei. Pronto, aconteceu o fato, e aí o gráfico se mexeu, de uma forma que ele não está acostumado a mexer, atípico. É isso. Pronto, 2021 teve um fato e que justifica o movimento atípico da linha. Em 2023, vamos supor que em 2023 se mexa a linha. Amanhã o Ciro aparece aqui e fala assim, ó, aqui, ó, vendia tanto e agora aumentou 300%. Em tal mês. É um movimento atípico. Qual é o fato? Eu acho que é mais fácil o BTG. Quer dizer, não acho que é mais fácil ou mais difícil. Tipo assim, o cenário de falcatrua, tá? Do tipo assim, eles estão prevendo que vai ter a decisão do STF que vai obrigar a pagar. Entendeu? Eu acho que é mais fácil o BTG praticar jurimetria do que necessariamente Que é jurimetria? fazer isso É quando você faz cálculos jurisprudenciais. Do tipo assim, Paulo Guedes aprovou uma emenda parlamentar que determina o calote.
Aí tu pega várias jurisprudências, faz análise jurisprudencial, decisão de juízes, quem são os juízes envolvidos na análise de casos como esses e tal, e tu consegue fazer uma previsão mais ou menos de como isso pode se alterar a depender dos processos que estão tramitando contra essa Tudo decisão, bem. É isso é um fato, isso é um entendeu? fato. E aí tu faz uma jurimetria, É isso é um fato. entendeu? Só que jurimetria não é crime. Não é crime, mas eu estou... No sentido de Sim, você sim. usar os dados para prever Total, a total. Então, segurança usou do a jurimetria, negócio, por tal. isso que tem movimento ativo. Outras jurimetrias são Comprei porque criminosas, fiz uma tipo jurimetria. Uber É e tal. isso. É isso que eu tô falando. É isso. Mas eu nem sei se teve esse Não. movimento atípico também. Eu nem sei. Eu tô aqui falando assim, Só que uma o fato de, por prova... exemplo, tá tramitando uma ADI no STF, sabe? E aí tu começa a olhar, tu vê as teses da ADI que tá lá, as decisões que já foram proferidas e tal. Tu consegue mais ou menos saber, com base no histórico dos juízes que estão julgando teu processo, porque tu sabe, é uma corte e tal, é, a tendência dessa decisão, entendeu? Então, isso Não, por, isso eu entendi, isso eu assim, entendi. pode ser informação privilegiada, mas tu pode estar fazendo um cálculo Não, isso eu entendi, jurisprudencial isso eu ali. entendi. É isso, é isso. É isso. Pô, aí, mas a informação privilegiada, ela funciona assim. É isso. Pô, eu tinha uma informação privilegiada e fui até a banca com essa informação e lucrei com isso. É isso. Necessariamente, para ter uma informação privilegiada e gerar o lucro, você vai ter que ter movimento atípico. É isso. O que o Ciro precisa para embasar a discussão dele é mostrar o movimento atípico. Aí você fala, tá tendo movimento atípico. Não, aí eu concordo contigo. Sim, é só É isso que eu tô isso. te falando. Era isso que eu É esperava que isso ele que eu mostrasse. também Era esse argumento que eu pensei que ele ia apresentar nessa é newsletter. isso. Então o que acontece é o seguinte: você tá tentando provar um negócio desse aí, você tem que trazer elementos. Porque se ele não traz esses elementos pra gente, a gente tem que ficar aqui tentando fazer um exercício imaginativo para poder tentar entender o que é. Aí não, pô, isso não é uma denúncia. Então ele tem que voltar, reformular as paradas dele para depois ele fazer a denúncia baseado, lastreado com alguma coisa. Ele É tinha um que ter pelo movimento menos, atípico assim, lá de 300 eu acho que o Ciro tinha que pelo menos falar assim, ó, desses 93, 50 bi foi pago pra banco, metade foi pago pra banco. Ele tinha que pelo menos fazer esse número assim. Pô, isso aqui, ó, de cada... Porque tem até aqui, ó, no STJ. Mas é banco que compra, que banco tem todo o tempo do mundo para esperar. Esse não é um título podre, a gente não tá falando de título podre, pelo contrário, a gente tá falando de um título certo. Então, que vai receber, né? Não, mas eu tô falando Não da sabe quantidade, quando. falando da quantidade. Mas quem tem tempo para esperar é Mas eu tô banco. falando da Banco que vai quantidade, fazer tô falando da isso. quantidade. Tá. Mano, porque, tipo assim, tem proporção, né? Pô, os caras limparam a banca mesmo, Pô, 2.000 títulos, 1.900 títulos tá com banco. Porra, isso é um número, mano, surreal, né, velho? Surreal os caras limpar a banca desse jeito. Tipo assim, pô, o banco não ia fazer... Isso é um indício também forte, porque o banco não ia fazer isso à toa. Tá ligado? Mano, e nem as pessoas ia vender tanto assim à toa, né? Tá ligado? É que para Não, o banco você faria, presumir que houve algum tipo de desvio no sentido de informação privilegiada e tal, você teria que ter indícios de pelo menos uma pessoa envolvida para começar a investigar, entendeu? Então, por exemplo, assim, ó, eu vou lá fazer tipo, eu saquei esse negócio que aconteceu e eu quero denunciar no Ministério Público. Daí eu entro lá no Ministério Público, tal. E vou descrever o fato que eu entendo que deveria ser investigado pelo Ministério Público. Se tu não falar, pelo menos assim, ó, então, porque daí o Esteves ou o Paulo Guedes, no dia tal, falaram tal coisa, e isso é suspeito e tal, e aí no dia seguinte houve uma compra exagerada de precatórios e tal. Se você não der um nome, esquece. Sim, total. Entendeu? Por isso que eu penso que em termos de, tipo assim, eu não descredibilizo a denúncia, mas eu acho que ela, em termos políticos, ela poderia ser mais eficaz em outro sentido. Do tipo assim, ó, galera, eu percebi determinada situação, esse cenário é um cenário que sugere tal coisa, mas eu não vou presumir coisas ruins. Eu quero só Olha como o dizer que a Lula é gente aliado de poderia, banqueiro. Olha uma prova que o Lula é aliado de banqueiro. aliado Ai, de beleza. banqueiro, sei lá. Tal. Mas Nesse não, sentido, tipo, pô, como se faria fosse um todo. criminal, entendeu? Porque isso. E nas... É porque, assim, ó, isso, do jeito que ele tá contando, passa longe de ser. Entendeu? Não é que, tipo. Não, é que passa longe de ser. Do jeito que ele tá contando. Mas
não deixa de ter certa legitimidade em termos políticos. Isso não deixa de ter. Sabe, isso é extremamente importante. Agora, judicialmente falando, ninguém será preso, ninguém será pego, ninguém será punido, não A não haverá ser que processo, apareça nada. com mais evidências, né? A não ser que apareça com mais Exatamente, aí evidências, é sim, isso. Agora, assim, aí sim. Esperamos a carta na manga, então. poderemos esperar uma Até lá. novelização. E aí, isso é uma outra pergunta. Vocês acham que essa semana vai continuar isso, a novelização, e semana que vem estaremos de novo nesse assunto? Vamos ver. Porque Se ele vai se tiver continuar. novelizando, seria uma good, né, velho? Pô, 3 semanas pautando e tal, 4 semanas só novelizando, velho. É uma good também. Não sei exatamente, cara, se é uma good. Depende Não. no que isso vai resultar. Porque se resultar em porra nenhuma, quando ele tiver uma denúncia séria pra fazer e que falar bem assim, não, agora essa aqui é inescapável. Mas o João Kleber E aí eu faz vou isso falar, até pô, hoje, mas a gente coloca. gastou tanto tempo manejando, sabe aquele que fica toda hora fazendo alarde, e depois quando de fato acontece, o grito do tubarão lá, o tubarão, não sei o que lá, então, aí não, era zoeira. Bolsonaro preso tubarão, amanhã? não, era... Aí quando tiver mesmo, aí não vai ter acabado o cartucho. Entendeu? Então, não sei se é uma good não, novelização dessa denúncia aí. Eu gostei muito da matéria do Luiz Nassif sobre o assunto, já é uma matéria antiga, eu acho que ela é de 2021, por aí. Eu não lembro agora, tá, galera? Mas ela é de 2021 e ela fala sobre o modus operandi do BTG Pactual no mercado de precatórios. E eu achei interessantíssimo isso. Isso embasaria parte da perspectiva que o Ciro Gomes tem acerca desse assunto, sabe? Só que o mesmo Luiz Nassif também emitiu uma nota avisando para o Ciro que esse digamos assim, se for uma falcatrua, e ele diz, de fato é uma falcatrua, mas é uma falcatrua do Bolsonaro e não do Lula. Justamente pela justificativa do pagamento antecipado para evitar os juros futuros. Entendeu? Então, sei lá. Não, mas aí o negócio é a União poderia ter conseguido essa grana, né? É isso, né? Que vocês falaram que tem a jurisprudência a pra União, isso, né? a União poderia ter. A União não, a AGU, ela pode ir lá e oferecer certos acordos, sabe? Porque tu pode usar precatórios para compensar dívidas fiscais, Sim. por exemplo, sabe? Ou comprar patrimônios públicos que estão à venda, né? Terrenos, prédios, sei lá, ou privatização de alguma coisa. Você pode fazer isso. Só que o que aconteceu é que os bancos não compraram nada, não quiseram trocar por nada, 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 nada. Quiseram receber, ó, em dinheiro, óbvio. Entendeu? Como é que, assim, ó, se tu compra um precatório a 50%, tá? Porque tem uma regra ali que facilitou isso e derrubou o preço. Se tu compra aquilo a 50%, tá bom? E aí chega no próximo ano, o STF pega e fala assim, ó, não, isso aqui é inconstitucional, vai ter que pagar, mas a gente autoriza a pagar até 2026, fora do teto, né? Cara, 2026 é ali pro banco. Ele não vai se incomodar e ficar com esse título. Por que ele faria acordo? Não, Pois Eu não faria. A viabilidade de esses acordos conseguirem sair é pouco, porque o banco ele já está automaticamente comprando. Como ele já sabe a lista de precatório, ele já está tempo assediando quem são os titulares dos precatórios para poder comprar. Entendeu? Então, se a maioria já é de titularidade do banco, a AGU podia tentar fazer esse movimento, talvez em alguns casos funcionaria, mas a grande maioria que o banco já arremata, porque isso é um mercado lucrativo, né, que o banco já arremata isso de face, ele não teria acordo, não teria pra onde. só também colocar o pingo nos is, né, gente? Pô, você tem que ver esse volume, né? Pô, 50 bilhões até pra banco é uma grana, né? O que eu veria, por exemplo, eu veria várias Tipo coisas. assim, não Eu é veria, 1 milhão, tipo, né? Não estamos falando de 1 regulamento de milhão, nem 200 ágio. milhões. Estamos falando de, mano, uma bala parado, né? Do banco. Sim, mas tipo assim, ó, eu veria regulamento de ágio, eu veria vários regulamentos, por exemplo, eu não sei se funciona assim, eu acredito que funcione, mas estou aqui confabulando, sabe? Mas politicamente, eu veria, por exemplo, assim, ó, se um precatório já foi vendido, ele era alimentar, foi vendido para o banco, ele tem que deixar de se alimentar,
Isso eu veria. E como é que é esses mercados precatórios? Entendeu? Alguém sabe? Alguém sabe como é que é? Como é que funciona? Tipo assim, quais informações tem pra se passar? Informações Ué, tu tens um título. burocráticas. Um título. É Um assim, pois é, papel. Um papel. todo ano, E todo aí tu ano, vende. o tribunal ele faz a lista de quem são os precatórios que vão ter que ser pagos obrigatoriamente para o governo, Sim. tá ligado? Pelo governo. Então aí depende o ente, se é o município, se é o estado, se é a União. Então, se for na justiça estadual, por exemplo, o tribunal vai determinar na lista de precatório o que o estado vai ter que pagar esse ano. Se a requisição ela for baixa, se o valor for baixo, sai fora dessa lista, a gente chama de RPV. Se for acima de um determinado valor, já é um valor mais considerável, entra na lista de precatório. Então a pessoa sabe, por exemplo, ó, meu nome entrou na lista. Então quer dizer que eu vou receber esse ano. E você não sabe quando, mas você sabe que esse ano você vai receber. Então ele vai pagando na ordem da fila do que acontece. Sabendo desse negócio que é uma informação pública e tudo, os advogados, os escritórios de advocacia começam a entrar em contato com as pessoas que são os titulares desse precatório, falando com os advogados dos titulares e os próprios titulares para estar adquirindo. A partir do momento que você está com um precatório emitido no seu nome, rapaz, você vai receber a ligação todo dia de banco querendo Sim, comprar o mas a seu minha pergunta é precatório. o seguinte: você vai vender o Isso aí. precatório, qual que é a burocracia pra esse negócio? Pô, qual que é a burocracia? Tipo assim, Cartório. Cartório. cartório, tipo, Tu comprar vai no Vai fazer um cartório, contrato. compra no tu tens o carro ou em título. conta de gaveta? Não, tu vai no cartório. Eu sei que Tu eu vou no faz uma cartório, presta cessão atenção na do minha título de pergunta. crédito. Minha pergunta é o quê? Faz uma Ó, igual, por exemplo, se for comprar fazer um trâmite de vender carro, eu vou. Quando o juiz fala assim, ó, quando eles falam, Deixa eu tá perguntar, Sara, em julgado, tens um deixa eu título de perguntar pra crédito. vocês conseguirem entender, responder o que eu tô perguntando. Deixa eu perguntar. Pô, um carro tem um recibo de compra e venda, eu chego no cartório, tá lá, data que venda, valor que foi venda, pra quem vendeu e quando vendeu. E aí, tá no sistema. O carro saiu de lá, já tá todo no sistema, tá tudo sistematizado. Do Detran em tudo. Polícia me parou saindo do cartório, já é o novo dono, coisa e tal, tá tudo sistematizado. Essa é a pergunta. Qual que é a burocracia do cartório? É assim ou é tipo um contrato de gaveta? Um contrato de aluguel? Como se fosse assim? Não, Isso, é não. isso que eu tô perguntando. É o seguinte, quando você entra com uma ação de cobrança, daí tem a decisão final que é a sentença. Independente se você recorreu ou não, a última sentença transitou em julgado, ou seja, não tem mais prazo para recurso, e aí você vai pedir para expedir uma carta precatória. Beleza, você vai ser inserido no hall de precatórios. O que é importante saber? Os cartórios do Brasil, esses que a gente vai registrar carro, registrar imóvel e tal, estão submetidos ao Poder Judiciário, ao CNJ. Entendeu? E é lá que você vai poder. Não é uma compra e venda, assim como a gente fala. O nome que a gente dá é cessão de crédito, tá? Então, quando você chega lá você vai lá com o seu comprador no cartório e fala, ó, eu tenho um precatório, XYZ, tá aqui a sentença, a carta, tal, tudo mais, eu quero ceder parte disso. E aí ele vai fazer um registro público da cessão ou do crédito inteiro ou de parte do crédito, por quanto custou, como é que foi a forma de pagamento, etc. E aí você vai ter uma carta de cessão de crédito que ela se assemelha como se fosse Imóvel. um imóvel, exatamente, entendeu? Você tem essa carta de cessão e tal, registrada e fica registrado lá no cartório, igual, entendeu? É assim que faz essa E aí venda. quem tem E a você não outra precisa carta. vender para o banco. Você Aí pode quem tem vender essa para carta qualquer vai pessoa. lá, ou quando o judiciário coloca na fila, já sabe, através dessa carta, já vincula essa carta, já sabe pra qual parte vai o Aí dinheiro. você habilita para receber o crédito. Entendeu? Você se E aí você habilita vai lá, no recebe. Banco do Brasil? Caixa Econômica? Ai, agora eu não sei, é Deve ser uma a conta Caixa. vinculada ao próprio processo. E aí no processo tu pega o alvará. Entendi. Então Eles é fácil, esses dados são públicos, é fácil levantar essa linha que eu tô falando. Tudo público, tudo É público. ridículo de fácil. Entendi. Ridículo de fácil. Só precisa de muito tempo mesmo para poder fazer isso. Porque como eu tô te falando, ia ter que entrar processo por processo, ver a data para poder fazer esse gráfico, saber quem foi. Então, tipo assim, você pode saber essa informação se você tiver muito tempo, uma equipe para poder catalogar e registrar tudo isso aí para tentar Não, fazer isso não aí. baixa o A PDF. data de alienação é mais complicada. A data de alienação do precatório é bem mais complicada. Mas alguns dados, eventualmente, tu
consegue alcançar, porque o CNJ ele tem setores de pesquisa bem fortes, assim, que tem vários dados e A tal. Giovana Mas falou, essa na data caixa de tem venda também, tudo informatizado. é, é isso. E é uma conta vinculada ao processo, eu acho. Eu acho. Comentários. Acho que é. Comentários, galera. Assim, nem sempre a gente vai concordar, né? Não Até é precisa bom que a gente concordar, só muda. Galera, vocês a precisam audiência me não gostou ouvir, muito da cara. nossa Vocês opinião, precisam me não, ouvir, que eu Sara. tô falando das coisas, vocês estão me ouvindo, caramba. Ó, o Fernando Esteves falou: a Sara está errada, banco não deixa dinheiro parado, banca olha o retorno mais certo e em menor tempo. Ninguém compra título que vai demorar 3 anos para pagar. Ó, Não, o banco tá tem preocupado em gente, realizar lucro. tem pessoa física que faz isso, tá? Tem pessoa física que faz Mas isso. o argumento dele é que banco não faz isso, né? Pessoa física faz. Mas está ganhando em juros, entendeu? Juros estratosféricos. O próprio banco pode usar esse título na sua integralidade para comprar outras coisas, para trocar e tal, sabe? É dinheiro, entendeu? É dinheiro. Então, pode fazer outros negócios com isso. Mas por que que o banco que comprou com 50% de desconto, venderia com 50% de desconto? Não faz sentido nenhum. Porque o Ciro tá sugerindo que o AGU deveria ter negociado com os bancos, tá? É isso que ele tá sugerindo, porque o banco já comprou. Não, Dorgival e Firmino. se for antes, né? Se o movimento for antes, né? Se o Oi? movimento for antes, né? A acusação é essa, que teve a informação que iria pagar e por isso que a banca foi e Mas, comprou. mas aí, isso aí, partindo do princípio de que o título estaria com a pessoa física antes, entendeu? Tipo assim, o argumento do Ciro parte de que isso aí ainda tá com o credor. Sim. É. Mas isso aí já não tá mais com o credor, na verdade, a maioria já deve, tipo, desde 2021 até agora. Se a AGU tentasse esse movimento, ela não ia conseguir. Seria inútil. Porque uma Mas coisa é o aí, ou a AGU governo teria que começar a negociar com fazer o isso em Ministério Público. 2021, desde lá e tentando, entendeu? E aí teria que ter disponibilidade financeira, teria que estar junto com o Ministério do Planejamento, junto com o Ministério da Fazenda, para poder fazer esse movimento desde lá. Né? E trocou governo nesse período aí, então tem tudo. É que Todas também essas não são questões aí tantos, né, que. gente? Não, também não são tantos. Acabei de ver aqui os sites da informação, coisa e tal, É. Só parece que isso é um número de em torno de 2.000 mesmo, assim, uma coisa desse tipo. Não são tantos não, né? 2000 o quê? 2.000 títulos. Processos? Que é. Nossa, Oi, quem que tinha um título aí que deu 50 bilhões de não sei quantos? Ah, só Jesus sabe aqui, né? faz a média aí de quanto que dá. 96 bi dividido por 2.000. Deixa eu pegar o número aqui exato pra não falar besteira, ó. Dorgival Firmino. O problema, Sara, é o intervalo da pessoa que vendeu o título antes do STF passar a ordem. Galera, assim, pra mim é muito difícil bater um martelo favorável à forma como o Ciro tá fazendo essa denúncia, porque desde o primeiro dia que eu ouvi precatórios na boca do Paulo Guedes, eu pensei, a OAB não vai deixar. Ó, dá uma média de 48 milhões por título. Então quem caiu nessa caiu de pato marreco que foi, entendeu? Ah, Manuel Bezerra, sistema foda. Vocês sabem quem já tá com cartão de crédito das lojas americanas. Sara é muito ingênua para uma advogada, falou Fernando Esteves. Eu devo ser mesmo. Pepe 31, Ciro pauta e pauta, morde as costas. Giovana, exato, Fernando. Procurando o Além número aqui, ó. disso, pode ter outras informações que não sabemos. Mudança de política externa, etc. Eu não acho que o Ciro saiba de coisas que a gente não sabe. E se ele sabe, porque eu sei que ele não poderia daí denunciar por problema de processo e tal, ele tem que contar lá pro Ministério Público, entendeu? Se ele viesse, ó, eu já enviei pro Ministério Público as coisas que eu sei e tal, seria outra história, entendeu? Ficar jogando a merda no ventilador desse jeito, eu não sei. Gente, assim, ó, eu tenho um problema sério com essas questões sendo jogadas assim para a população, criando expectativas e depois frustrando, entendeu? Não interessa se é Ciro, não interessa se é Lula, não interessa se é o Bolsonaro. Eu adoro o Ciro, vocês sabem disso, entendeu? Se ele fosse candidato, eu votaria nele. Mas tem essas coisas, para mim, tem coisas que eu não concordo, entendeu? Da forma como é feito, tá?
Paulo Nunes. Ó, o Paulo Nunes. Paulo Nunes, como é que